Fala, rapaziada, é tempo de jogo. Tá começando o primeiro jogo, primeiro pós-jogo do Brasil nessas eliminatórias. Brasil e Japão, 2-1, Brasil classificou. Foi sofrido, mas tamo lá. Bora falar desse jogo que foi uma desgraça. Muito. A gente esperava que fosse um jogo tranquilo e graças a Deus classificamos, mas tem muita coisa pra falar, né? Porque não foi fácil. Quando eu falei que eu só comemorava no 3-0, eu menti, rapaziada. No 1-1 eu já tava maluco, mano. Aí vamos falar, vai, primeiro tempo. Que jogo ruim da seleção brasileira nesse primeiro tempo. Notas individuais para alguns jogadores aqui que jogaram muito mais essa primeira partida, esse primeiro tempo. Casemiro, extremamente abaixo nesse primeiro tempo. Danilo, lateral, extremamente abaixo. O gol que sai do Japão foi um erro de bola do Danilo, sem necessidade, buscando um passe que não existia. Pro meio, né? Pro meio campo, que não existia. Era para acionar o jogador à sua frente, um passe de 2 metros, super simples. Não converteu esse passe. Toca pro meio de campo, bola roubada do Japão, contra-ataque. Um chute onde o Casemiro, que já tinha tomado um cartão amarelo num lance que não representava perigo nenhum, num carrinho nada a ver que ele deu no lance anterior, já estava amarelado, não podia fazer a falta no contra-ataque do Japão. O Japão avança, finaliza e abre o placar 1-0 no canto, não tinha nem o que o Alisson fazer. O gol do Sano, né? Um contra-ataque, foi basicamente a única, dá pra gente dizer, a chegada do Japão no jogo, né? O Japão ele veio armado só para jogar no contra-ataque do Brasil e a gente deu justamente essa jogada para eles, apesar de eu achei que o Danilo foi muito mal na jogada, mas eu acho que o Casemiro fisicamente, apesar de ele não poder fazer a falta, eu acho que ele não conseguia nem chegar no jogador, eu acho que ele não ia conseguir chegar para nem fazer uma pressão ali. Também o Gabriel Magalhães não conseguiu também sair do seu homem que abriu o espaço, então foi um gol assim meio desesperador, porque o jogo ele não tava um domínio do Brasil, mas também não estava um jogo perigoso. Era um jogo até de certa forma tranquilo. O Brasil depois do gol começou a chuveirar muitas bolas paradas, estava nervoso, não estava conseguindo criar jogadas, nem progredir e errando passe para trás, para o lado. O Paquetá também dando essa nota negativa individual, não conseguiu ir bem. A gente viu aí Douglas Santos na ala esquerda, ele sempre sozinho, ninguém tocava a bola para ele. Ele também com a bola não conseguia criar jogadas. Então foi um primeiro tempo assim para se esquecer da seleção brasileira e principalmente do meio campo e do ataque, né? Infelizmente esse lateral do Douglas Santos, parece que nem os próprios jogadores do time confiam no cara. Ele não dá profundidade, o Vinícius Júnior se viu encaixotado com 2 jogadores em cima dele, os 2 zagueiros do Japão. E como o jogador, o Douglas Santos, não dava proximidade, ninguém apertava o cara. O Vinícius Júnior não conseguia receber essa bola no 1 contra 1, era sempre 2 contra 1. Então foi 100% neutralizado nesse primeiro tempo. O Ryan estava muito apagado no primeiro tempo também. Melhorou no segundo, claro, mas no primeiro tempo está extremamente apagado. Matheus Cunha não fez uma boa partida, nem no primeiro nem no segundo tempo conseguiu desenvolver uma boa jogada. E o Paquetá, que nem já dito, primeiro tempo extremamente apagado. Para jogadores que vinham fazendo uma boa partida, esse primeiro tempo deixou muito a desejar da seleção brasileira. Faltou criatividade, faltou passe de bola e eu acho que tá faltando esse jogador da posição, que é um jogador no lugar do Douglas Santos. Só que não tem, a gente não tem esse cara. Não tem lateral nem para direita nem para esquerda. Se trocar, vai ficar na direita. A gente tem o Ibañez, que jogou uma das piores partidas na Copa do Mundo pela seleção brasileira, e a gente só tem essas dificuldades. E aí tem que parar de errar esses passes bobos, porque gera contra-ataque, e os contra-ataques têm sido muito preocupantes para a seleção brasileira. É muito fácil fazer gol no Brasil. Muitos contra-ataques. E já começando a falar um pouco do segundo tempo, né? Todo mundo, o Brasil inteiro pedindo a saída do Casemiro, que fez um primeiro tempo catastrófico e também estava com cartão amarelo, né? E o Ancelotti mantém o Casemiro no jogo, coloca o Endrick no lugar do Lucas Paquetá, que também foi noticiado que ele sentiu a posterior, né? Provavelmente só pelo desempenho dele, eu acho que o Ancelotti não tiraria, acho que ele ia manter esse time, porque ele tem as convicções dele. E aí ele coloca o Casemiro e contra tudo e contra todos sai um gol do Casemiro, uma jogada ali pela esquerda, Gabriel Magalhães, nosso zagueiro, cruza, coloca a bola na cabeça dele. Antes o Brasil já tinha chegado 2, 3 vezes, e o Suzuki fazendo um monte de defesa, mas o Casemiro de vilão a quase herói, né? Não foi herói,
mas também acabou limpando um pouco a imagem do jogo dele com esse gol. O goleiro do Japão fez defesas extremamente importantes, uma por cabeçada até do próprio Casemiro, antes que a bola, se não gritar na casa de vocês, é loucura. É loucura. O Casemiro cabeceia, alguém desvia, bate no goleiro, uma tentativa de novo do atacante brasileiro, não consegue. Todo mundo olhando pro juiz, pedindo para ele ver no relógio para ver se tinha passado. Só que o gol não foi dado, porque a bola não cruza a completa linha, acho que nem chega tão perto assim de cruzar. Então, o Brasil, depois disso, tem esse excelente cruzamento milimétrico, dá para dizer assim, do Magalhães. E o gol do Casemiro, que nem falou, não virou herói, mas daí em diante não prejudicou mais. Ele acaba sentindo no final do jogo, é substituído pelo Fabinho, já amarelado, inclusive. Eu achava que já deveria ter saído antes, talvez depois do gol já ter feito a mudança, porque estava amarelado, o Japão poderia ter vindo para o jogo. O Japão poderia ter querido vir para o jogo. E isso, um contra-ataque, se o Casemiro faz uma falta, é expulso. Se já estava difícil no 11 contra 11, imagina um jogo com o Brasil com um jogador a menos. Muito difícil. O Brasil começa a fazer as suas mudanças, entra o Endrick, entrou bem o Endrick, infelizmente não conseguiu dar continuidade nas jogadas do jeito que queria, mas não comprometeu, mas também não foi tão decisivo assim no jogo. Vinícius Júnior faz uma jogada espetacular no segundo tempo, que ele tira o jogador na primeira marcação, faz um corte dentro da área e dá uma pancada no gol com a perna esquerda, só que o goleiro defende e a bola morre na trave. Foi uma jogadaça do Vinícius Júnior. Gol Puskás, né? Ia ser um gol Puskás, de nível Puskás. Ainda entra o Martinelli, por volta ali dos 65, 70 minutos entra o Martinelli. Eu tava preocupado com essa alteração do Martinelli, porque eu não sabia o que ele poderia mexer já colocando o Martinelli para jogo. Porque ele coloca o Endrick no lugar do Paquetá, ele tira o Matheus Cunha para colocar o Martinelli, e aí ficou o Vinícius Júnior e o Ryan. O Ryan tem a sua melhora no segundo tempo, e eu não tiro o Vinícius Júnior por nada nessa Copa. Então fica aquela dúvida de, putz, se ele precisar mexer, se quiser colocar um Neymar, um Igor Thiago, quem que ele vai tirar? Acabou sendo uma substituição que a gente não esperava que desse tanto resultado de imediato, e não deu. De imediato o Gabriel Martinelli acabou não participando muito do jogo. Teve algumas jogadas ali pelo meio, porque foi a posição que o Ancelotti colocou ele. Ryan aberto na direita, o Endrick no meio, o Vini na esquerda e o Martinelli ali fazendo esse meio campo ofensivo. Também ajudava ali a recompor, né, que era uma necessidade da seleção brasileira. Inclusive eu acho que muitas pessoas pediram o próprio Neymar para entrar nessa partida. Mas como a gente sabe que ele não é um jogador que recompõe muito, esses contra-ataques do Japão poderiam muito machucar o Brasil novamente. Então ele opta pelo Martinelli. E aí o jogo fica bem enrascado, a seleção brasileira ainda tenta finalizações, muitos cruzamentos, até para explorar essa deficiência da seleção japonesa na bola parada. E aí, quando o jogo todo mundo já estava se abraçando para a prorrogação, pensando o que ia fazer, a bola vem pro Bruno Guimarães, uma roubada de bola do Ryan, junto com o Endrick pressionando, vem a bola pro Bruno Guimarães, ele encontra o Martinelli que bate e faz um gol assim do alívio, um golaço. E exaltar aqui para mim o melhor em campo, que é o Bruno Guimarães, um jogador assim acima da média, esteve por todos os lados do campo durante o jogo todo e sai coroado com mais uma assistência, a quarta dele na Copa. E o gol do Martinelli aí, 2 gols de 2 jogadores que ninguém pediu para entrar, e o Ancelotti novamente fez o que faz de melhor, né? O Bruno, a gente comentou aqui no começo, né, de que talvez o Danilo pedia passagem, só que o Bruno não tem deixado a desejar. Hoje quem deixa a desejar é o Casemiro, só que o substituto direto é o Fabinho. E eu sinceramente não sei se o Fabinho tem potencial para jogar os 90 minutos. Pode ser que seja, esse jogador aí de segundo tempo é um excelente jogador, o Fabinho, mas para ser esse xerife, para jogar os 90 minutos, é complicado. Eu não sei se o Brasil consegue jogar com Bruno Guimarães e o Danilo junto, sem ter alguém para ser esse xerifão. Talvez agora, com o Paquetá sentindo, ainda vão ter exames, vão ter testes para ver se existe alguma lesão, o Brasil tenha que mudar o jeito de jogar, o esquema tático, porque o Paquetá era o titular, então se tiver sentindo alguma lesão, alguma coisa, a gente tem que ficar de olho. É esperado a volta do Rafinha agora para as oitavas de final.
Talvez isso melhore a seleção, vamos ver como que vai estar o Rafinha, como vai estar o ânimo. Não sei se voltar, já vai voltar para ser titular. É difícil, o Ryan tá muito bem, né? O Ryan tá muito bem, só que é o que eu tô comentando. Se o Paquetá sair, alguém tem que fazer essa 10. E pode ser que o Rafinha seja esse cara. A gente sabe que o Neymar ainda não aguenta os 90 minutos, a realidade é essa. E eu não sei se ele vai jogar com o Danilo de 10, já começando essa próxima partida. A gente espera o jogo do nosso adversário do chaveamento, que vai sair entre o jogo de Noruega e Costa do Marfim, amanhã. Costa do Marfim, o jogo de amanhã. O vencedor pega o Brasil no domingo. Domingo às 17 horas aí, já tem Brasil de novo. Vamos esperar que seja com menos sofrimento do que foi hoje, mas como a gente falou aqui, não tem jogo fácil na Copa, seja a Noruega, principalmente se for a Noruega, né? Ou a Costa do Marfim, vai ser um jogo difícil, mas o que importa é termos classificado e agora é recuperar os jogadores, porque a gente precisa de todo mundo bem. Outro jogador para ser reavaliado é o próprio Casemiro, que gabaritou, né? Jogou mal, jogou bem, machucou, saiu, fez gol, entendeu? Então, assim, tudo que ele podia ter feito nessa partida, tomou amarelo, tudo que ele podia ter feito nessa partida ele fez, tanto pro bom quanto pro ruim, e vai ser avaliado aí para ver se está disponível, se foi só uma pancada, o que vai acontecer. E aí talvez a gente tenha que ver essas mudanças já até o próprio, que nem eu falei, o próprio Fabinho começar os 90 minutos. E vamos ver o que vai falar Ancelotti sobre isso no passar da semana. A gente traz para vocês aqui, caso a gente seja atualizado de alguma dessas lesões. É isso, então fechamos classificado, agora é só alegria e vamos acompanhar aí o restante dos jogos do dia, porque vem muita emoção por aí, né? Mais tarde a gente traz para vocês o resultado dessa rodada das eliminatórias. Um abraço, pessoal. Se vocês gostaram, curte, compartilha, comenta. Vai, Brasil!